Você que nos acompanha, seja mais uma vez bem-vindo ao DevApp Desperte a Vida em Alta Performance. Boa noite, Leandro. Boa noite, Nelson. Ducela, DevApp, o que é que lhe parece verbalizar? Olha, obrigada, Nelson, pelo convite. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade de poder participar neste debate e falar sobre este tema tão pertinente que inquieta muitos jovens como nós. Falar do projeto do VAP é aqui dar os parabéns a essa iniciativa, na qual nós jovens falamos para jovens, para abrir aqui um pouco da visão e da mente daquilo que realmente a juventude angolana hoje é e pensa, porque temos muitas valências e merecemos também ter um pouco de voz, que é para saberem que realmente valemos a pena e somos o futuro do amanhã deste país. E estamos aqui abertos para junto podermos crescer. Vamos aqui dar voz ao painel. Leandro, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao DevApp. Ok, mais uma vez, boa noite, Nelson. Estamos aqui exatamente para cumprir, né, assumir o compromisso de falar sobre o tema que está aí a passar na tela, que todo mundo está a ver, e como já é sabido a nível do spot. E vamos aqui, não é, pensar, refletir, quando muito debater, para que no fim as pessoas tenham uma noção do tema que será aqui abordado e, acima de tudo, ajudá-los a pensarem de uma forma diferente, a olharem um pouquinho para a mudança, a não se acomodarem. Então, estamos aqui para poder abordar esse assunto. Amaral, boa noite, seja bem-vindo ao painel apto. Boa noite, Nelson. Performance. Boa noite, Nelson. Boa noite aos outros colegas do painel. Já temos aí a Ducela, temos o Leandro e temos o Amaral. Mais uma vez, em nome de toda a equipa de VAP, sejam todos bem-vindos a esse painel apto. Companheiros, a nossa conversa vai cingir-se em duas vertentes, na vertente da sabedoria e na vertente do conhecimento. Esta é a visão do DevApp, partilhar, levar a todas as pessoas o conhecimento, mas na vertente da sabedoria e na vertente do conhecimento. Companheiros, como sair da zona de conforto e despertar para uma vida em alta performance na vertente da sabedoria? O que é que vos apraz partilhar? Eu aqui dava a palavra ao Leandro. Obrigado, de acordo Nelson. Com a sabedoria. Mais uma vez, obrigado, Nelson. Saudar mais uma vez a todos os internautas que estão aqui para nos acompanhar. Ora, passando diretamente para aquilo que é a ideia, não é? O significado literal de zona de conforto a nível da sabedoria, nós podemos aqui dar exemplos claros que constam da Bíblia, não é? Dizer que, por exemplo, e eu vou falar aqui de modo geral e se calhar depois vou detalhar, quando nos convertemos ao Senhor, é mudar, não é? É sair de uma zona para outra, não é? Para uma zona em que nós estávamos, no fundo, que achávamos estar confortáveis ou, quando muito, acomodados, né? A partir do momento em que alguém se converte, exatamente está a sair de uma zona de conforto ou de acomodação, né? Conceitos que depois vamos tentar distinguir aqui a nível do conhecimento. E um exemplo muito básico sobre isso é o que aconteceu com o Abraão, né? O pai Abraão, não é? O pai da fé, não é? O amigo de Deus, foi chamado amigo de Deus. Se há alguém na Bíblia em que se fala se usa essa terminologia de amigo de Deus, é com ele. Então foi ele quem recebeu a promessa que até hoje é aplicável a nós, é o pai de todos nós. Abraão lhe foi passada uma promessa no sentido de sair da sua terra. E atenção que a Bíblia narra aí que Abraão já tinha posses, já tinha bens, tinha escravos, ou seja, era um homem dotado de bens, não é? Era um homem considerado, vamos lá, rico,
se é que podemos dizer, mas ainda assim decidiu abandonar a sua terra de origem para exatamente ir para uma terra em que não sabia o que iria encontrar lá. Esse ato de sair sem realmente saber para onde vai, o que vai encontrar, exatamente uma saída dessa zona de conforto ou de acomodação. Não é? E depois aí há muitos exemplos de vida. E a nível, isso foi a nível da antiga aliança, não é? Da aliança do Velho Testamento. Se nós falamos agora do Novo Testamento, temos um exemplo claro que eu posso aqui apresentar, que é de Zaqueu. Não é? Zaqueu era o chefe dos cobradores de imposto. A partir do momento em que tomou contato com Jesus, o convidou para casa, convidou Jesus para a sua casa, em que depois se criou aí vários murmúrios por parte daquelas pessoas, fariseus e companhias, que diziam como é que Jesus tinha que entrar na casa de um pecador. E no momento em que Zaqueu disse que iria repartir 4 vezes mais, não é? Devolver às pessoas que ele cobrava de forma indevida os impostos, iria devolver multiplicando 4 vezes mais. Jesus deu uma palavra-chave, não é? Uma palavra-chave. Olha, aqui neste momento entrou a salvação dentro desta casa. Olha, esse é um claro exemplo de saída da zona de conforto em que ele se encontrava. Certo, boas. Falando aqui sobre Abraão, Ducela, no teu ponto de vista, o que Abraão fez efetivamente para sair da zona de conforto? Obrigada pela palavra. Abraão, em primeiro lugar, obedeceu. A Bíblia nos diz que devemos obedecer sem questionar. Olhando aqui para a zona de conforto que ele vivia, para a zona em que ele estava, para a vida que ele estava habituado a ter, abandonar tudo, deixar e simplesmente cumprir aquilo que Deus lhe solicitou a fazer, é uma mudança extremamente radical, é uma mudança brusca, que não era uma decisão fácil de ser tomada, mas era preciso. Por quê? Porque um povo, porque uma nação dependia daquela aceitação dele. Então ele deixou toda aquela vida que ele vivia e foi seguir sem saber o que lhe esperava e ouviu o que Deus mandou. Isso é uma demonstração muito clara de que sair da zona de conforto requer disciplina, requer obediência, na vertente aqui da sabedoria, porque a obediência é cumprir sem questionar. É ter fé, é acreditar nas coisas que não se vê. Isso serve para nós, esse exemplo serve também para nós atualmente, porque muitas pessoas, aqui seguindo o exemplo de Abraão, seguindo o exemplo de Moisés, que cresceu lá no palácio com toda aquela luxúria que ele vivia, e abandonou, teve que deixar para voltar junto da sua família, que era plebeia, que era pobre, para poder cumprir exatamente com aquilo que Deus indicou. De Moisés. É preciso ter força, é preciso ter coragem, é preciso ter fé acima de tudo, porque a fé é que move montanhas. A fé é que faz com que Deus olhe para nós, abre caminhos, abre mares e nós possamos conseguir o que realmente nós vamos buscar. Então, nesse critério, Abraão, Moisés e todos os outros homens bíblicos tiveram obediência e tiveram fé. Certo. Amaral, podia dar aqui a palavra. No vosso ponto de vista, podemos aqui fazer uma ligação de que a fé é a base principal para garantir efetivamente que o ser humano saia da zona de conforto. Junto desse painel apto, estamos a levar até a si, que nos acompanha, os inputs sobre aquilo que é a visão da sabedoria, aquilo que é a visão de Deus sobre a ausência, ou seja, a saída da zona de conforto para uma vida
em alta performance. Mais uma vez, coloco aqui ao painel apto a seguinte questão. E se olhando para aquelas pessoas que passam vida a reclamar de que Deus não está a abençoar, de que Deus não está a transformar, de que Deus não está a libertar, o que é que cada um pode então voltar a partilhar com as pessoas que nos acompanham sobre a ausência da zona de conforto na vertente da sabedoria e adicionar aqui a fórmula para despertar a vida em alta performance na vertente da sabedoria. Por favor, painel lá. Se calhar mais uma vez dava aqui a oportunidade a Ducela. Sim. Obrigada, Nelson. Olha, para essa questão que acabou de fazer, eu tenho uma frase que é de honra para mim, que diz, se você tem 1% de chance, deve ter 99% de fé. Deus não nos abandona. Deus é aquele ser omnipotente. Show de bola, por favor, reitera essa máxima. Deus não nos abandona. Deus é aquele ser omnipotente que está. Para reiterar aqui a máxima que verbalizavas. A máxima, eu dizia que se você tem 1% de chance, deve ter 99% de fé. Porque Deus não nos abandona. Deus é aquele ser omnipotente que está ali para nós a todo momento. O que falha realmente na nossa vida é a falta de fé. É a falta de acreditar que Ele está aí do nosso lado para nos conduzir, para abrir caminhos, para abrir mar, para nós conseguirmos passar e realizar aquilo que realmente almejamos. Deus não desampara. Quem fica desamparado é a nossa fé. A nossa fraca fé é que fica desamparada. Mas Deus não. Se nós tivermos uma fé forte, certeira, de que se não aconteceu hoje, há de acontecer amanhã, ou no outro dia, ou no outro mês, ou no próximo ano, mas Deus sabe o que tem de melhor para nós. Temos de lutar até o fim, porque Ele está ali a nos conduzir e cada obstáculo que nós vamos enfrentando é para nos capacitar a chegar ao objetivo que realmente pretendemos. A questão da Bíblia, pronto, se coloca muitos mistérios espirituais, não é? Deus, para não responder, ou seja, para não nos fazer, para nós não conseguirmos mudar, saímos de uma zona para outra, há muitos mistérios. Primeiro é que quando não temos obediência, como bem falaste, não é, Ducela? Quando não temos fé, e muitas das vezes, às vezes também é condicionada essa nossa mudança por uma atitude positiva, né? Aquilo que os latinos falam de facere, fazer. Deus às vezes não faz alguma coisa na nossa vida porque espera esse fazer da nossa parte, né? Para além de ter fé, para além de obedecer, às vezes há promessas, há bênçãos que deverão surgir, né? Que deverão nos fazer mudar de uma zona para outra, dependendo do nosso fazer, né? Porque a Bíblia nos ensina que Deus opera tanto no querer e tanto no efetuar, ou seja, não basta apenas querer, mas também temos que efetuar, temos que exteriorizar. Então, há vários mistérios que podem condicionar, não é, a saída ou não a nível da zona de conforto. Não basta apenas só, às vezes, ter fé, obedecer. Às vezes há um mistério espiritual que, por mais que você cumpra todos os elementos suficientes e normais que Deus pode obedecer, esse cara está dizendo, oh, meu filho, continue, eu quero que você melhore a tua espiritualidade, sei que você está cumprindo aquilo, continue a orar. Então, há esses elementos que podem condicionar a saída ou não desta zona de acomodação ou zona de conforto. Nelson? Discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo discípulo bem instruído torna-se como seu mestre. Ou seja, para que na vida espiritual, na vertente da sabedoria, é importante que haja um processo contínuo, ou seja, o processo de formação, o processo de experiência é contínuo. Leandro? Então,
Sim, Amaral, estamos a lhe ouvir. Ok, ia dizendo que a zona de conforto caracteriza-se por um conjunto de comportamentos, seus medos, os seus riscos e as várias dificuldades que aparecem no seu dia a dia. Quer dizer que a pessoa que está na zona de conforto, uma pessoa que está estagnada, e essa situação pode ser no ponto de vista espiritual. Estamos com alguma dificuldade técnica em se ligarmos aqui ao nosso convidado Amaral Eduardo, que estava então a verbalizar que a zona de conforto pode ser vista em várias vertentes, na vertente da sabedoria, na vertente do conhecimento, hoje com o tema como sair da zona de conforto e despertar para uma vida em alta performance. Companheiros, que exemplo podemos levar às pessoas que nos acompanham sobre zona de conforto? Jesus Cristo. Ducela, quer falar? Pronto, a prioridade é sempre sua, né? Não sei se percebeu a questão. É verdade, é. Sim, eu percebi muito bem a questão. Olha, Jesus Cristo foi o maior autor da história, foi o maior autor da existência. Por isso é que até hoje, em todos os livros bíblicos, nos é dito, tanto no Antigo, no Velho, como no Novo Testamento, Deus diz na sua palavra, venha a mim quem passa por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um exemplo de fora da zona de conforto para nós, muito, mas muito patente. Ele, em todos os momentos da sua vida, mostrou-se sendo uma pessoa que cumpria aquilo que lhe foi predestinado por Deus, que é vir aqui morrer por nós e nos livrar do pecado. Ele orou, ele ensinou, ele instruiu, ele jejuou, ele passou pelo deserto, ele por 40 dias e 40 noites, ele conviveu, ele ensinou. Jesus, em momento nenhum, ficou parado num sítio com os poderes que Deus lhe concedeu e chegou aqui, tentou fazer aquilo que não foi mandado por Deus. É um exemplo muito grande para todos nós. Todos nós sonhamos um dia ter as pisaduras de Jesus, tal como ele um dia foi. E Jesus foi uma demonstração grande de fé, desde o primeiro até o último suspiro de vida que ele teve aqui na Terra. Até sendo crucificado, maltratado, ele sempre olhou para o céu e pediu a Deus que perdoe essa gente. Eles não sabem o que fazem. Certo. Jesus sempre esteve em alta performance do céu. Com certeza, sempre esteve em alta performance. Desde o início até o fim da sua vida aqui na Terra. Sim, senhora. Show de bola. Parabéns, Ducela. Na verdade, é isso que pretendemos. Partilhar e compartilhar conhecimento. Jesus Cristo fica aqui acentuado que é um exemplo para a sociedade, um exemplo para o mundo, de que tudo fez fora da zona de conforto, sem prejudicar ninguém. Então é exatamente isso. Ou seja, o facto de nós estarmos fora da zona de conforto, é importante reiterar isso, não significa que devemos passar por cima de outrem, devemos passar por cima das outras pessoas para estarmos bem-sucedidos. É importante exercitar, é importante ganhar conhecimento, é importante ter fé, é importante ir atrás, é importante acreditar, para que no final do dia, com a sabedoria, as coisas continuarem a dar certo. Como disse muito bem o livro que eu havia partilhado, de que o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo discípulo bem instruído torna-se como seu mestre. Leandro, assim mesmo, a passarmos para o próximo bloco, o que é que tens aqui a partilhar? Força. Eu ia reforçar, né, o que foi dito aqui pela Ducela sobre a pergunta que fizeste sobre a figura de Jesus, não é? É um exemplo claro de saída da zona da acomodação, não é? Porque a Bíblia nos ensina na carta de João, do apóstolo João, que, e aqui o autor faz uma explanação
já numa vertente em que coloca Jesus como a própria palavra, não é? O começo de tudo. E ele diz que o verbo se fez carne, né? Logo no primeiro versículo. E no versículo 16 ou 17, se não me engano, diz que o verbo viveu entre nós e se fez carne, demonstrou aqui o seu amor. Ou seja, Jesus deixou todo o conforto do céu, né? Deixou toda a acomodação do céu, desceu até aqui a terra exatamente para morrer por nós, né? Que realmente somos nós quem devíamos estar na cruz, não Jesus, mas deixou todo o seu conforto lá no céu para estar aqui conosco, para morrer por nós, para sacrificar por nós. Então esse é um exemplo claro de saída da zona de conforto e da acomodação para que todos nós fôssemos exatamente salvos. Painel apto, o que é que influencia as pessoas limitarem-se na zona de conforto? No vosso ponto de vista, o que é que limita uma pessoa a acomodar-se na zona de conforto? Ducela, podia tomar a palavra. Obrigada, Nelson. Falar de limites. Limites é algo que muita gente tem medo de ultrapassar. O limite é nada mais, nada menos do que a coragem que temos de enfrentar algo sem medo, com fé, acreditando que somos capazes, acreditando primeiro em nós, acreditando nas nossas capacidades, acreditando que somos eficientes e eficazes o suficiente para conseguir fazer determinadas coisas. Na verdade, muita gente tem esse receio, tem esse medo, tem esse paradigma psicológico, esse tabu mental de sair da zona de conforto. As pessoas normalmente lutam para chegar a um determinado patamar e muitas das vezes o patamar que atingem nem é o auge da sua vida, é um patamar mínimo, é um patamar que se essa pessoa se esforçasse mais, chegaria mais longe, mas por medo, por falta de força de vontade, por preguiça às vezes, de querer lutar para mais, de querer se reinventar cada vez mais, ficam paradas ali achando que a situação em que se encontram é a melhor. Eu não consigo ler, não vou ler mais. Minha mente não assimila a matéria, não quero mais estudar. Esse emprego mesmo, também se eu ir no outro, vou ter que fazer determinadas atividades que eu não sei. Então, são limitações que as pessoas se autoimpõem e faz com que elas permaneçam nessa zona de conforto. Quando sair da zona de conforto é exatamente o contrário, é quebrar barreiras, é se reinventar todos os dias, para que consigamos chegar a níveis que desejamos, que alcançamos. Nós às vezes temos que nos autodesafiar para perceber quais são as nossas reais valências. É importante. Boa. Show de bola, excelente. Leandro, o que é que limita então uma pessoa a permanecer na zona de conforto? Depois de termos visto aqui grandes inputs sobre zona de conforto na vertente da sabedoria, o que é que, afinal de contas, limita as pessoas a permanecerem na zona de conforto? Nelson, desculpa, não percebi bem a última parte. Chegou assim com cortes. Estava a dizer, o que é que limita as pessoas a permanecerem na zona de conforto? Ok. Limitação, acho que é isso. Pronto. Nelson, assim, eu não sei, eu vou tentar fazer aqui algo. É o seguinte, antes de responder essa questão, eu vou levantar aqui algo que se calhar vai servir de guia para o que nós vamos falar. E pronto, isso não vincula nem a si, nem a Ducela, nem ao Amaral, e muito menos internautas, né? Mas eu vou apresentar aqui uma situação que se calhar, não sei se vai mudar o curso das coisas. Mas é o seguinte, há que se fazer aqui, se formos rigorosos... Isso é uma conversa aberta. Exato. Há que se fazer aqui uma diferenciação. Existe zona de conforto, ok? É uma coisa,
E existe acomodação, ou se quisermos também zona de acomodação. E isso é um critério, é uma diferenciação que é feita pelos psicólogos, né? Eles falam melhor sobre isso pronto, do que eu não sou psicólogo, exatamente. E o nosso tema parece trazer aqui, trazer algo negativo sobre a questão da zona de conforto. Ora, eu quero apresentar o seguinte, vamos esquecer ainda a zona, vamos para o sentido literal dos termos, né? O conforto, certo, de acordo com o dicionário da língua portuguesa da Porto Editora, de 1981, é um dicionário que eu uso. Conforto significa, não confortar, não é? É tornar forte, animar. Ok, podia cá crescer ao que o Leandro ia dizendo. Sim, fazer um enquadramento aqui do conforto. Toma liberdade, companheiro. Hoje está a ser um dia muito, certo, com muitos altos e baixos aqui a nível da rede. Mas agora que parece que está bom, vamos tentar então introduzir, já falando. Correto. Ok, o conforto, conforme o Leandro ia dizendo, significa alguém que está na zona de conforto, alguém que está estagnado, parado, sentindo uma situação confortável, em que ele não está incomodado. O contrário de conforto é desconforto, quer dizer que a pessoa está incomodada, está intimidada, tem alguma preocupação. Uma pessoa que está numa situação de conforto, ela está à vontade, não tem nenhuma preocupação. Já a pessoa que está desconfortável tem preocupação, tem situações que quer resolver. Quais são as principais características, já indo aqui ao tema que nós estamos a falar da pessoa que está na situação de desconforto? O que é que provoca a pessoa estar na zona de conforto? Primeiro, é o medo. Muitas vezes as pessoas têm medo de enfrentar algumas situações. Há pessoas que têm medo de falar ao público. E como tem medo de falar ao público, ele fica na zona de conforto, não enfrenta situações em que ele é desafiado a falar ao público. Tem medo. Alguns momentos também é a preguiça. As pessoas têm preguiça e não querem fazer as coisas. Então, como tem preguiça e não quer fazer as coisas, também coloca-se numa zona de conforto porque não quer enfrentar a situação de ter que passar um mico, passar uma vergonha. Então, a pessoa prefere manter-se na sua zona de conforto. Outra situação também que faz com que as pessoas também mantenham-se na zona de conforto é o fato das pessoas nós não estamos predispostos a enfrentar riscos. Existem vários riscos que nós não estamos dispostos a enfrentar. Como não estamos dispostos a enfrentar esse risco, também preferimos nos manter numa zona de conforto, num lugar em que não há este risco. Agora, quando nós nos desafiamos ou perdemos, por exemplo, o medo, a partir do momento que nós perdemos este medo para enfrentar as várias situações, ali começam as realizações. Dentro da zona de conforto, naquele lugar em que nós não temos medo, porque nós estamos no conforto, não existem situações que nos desafiam, aí não acontece nada. As coisas começam a acontecer, as coisas positivas, começamos a conquistar quando nós começamos a enfrentar os nossos medos. A partir do momento que nós começamos a enfrentar os nossos medos, nós começamos a nos desafiar a nós mesmos, então começa a marcha para a saída da zona de conforto. Começa uma marcha para a saída da zona de conforto. Nós podemos, por exemplo, encontrar na Bíblia que vai falar do preguiçoso, por exemplo. O preguiçoso é como se fosse uma dobradiça que gira, fica ali, quer dizer que ele acorda de manhã e não quer fazer nada, ele fica na cama, inventa, não, hoje não vou acordar porque os leões vão me comer. Então, este medo que ele tem de não acordar, de não ir, quer dizer que é alguém que está na zona de conforto. E uma pessoa que está na zona de conforto dificilmente consegue alcançar as bênçãos de Deus. E, no princípio, quando falamos sobre o impacto ou a zona de conforto no que tem a ver com a sabedoria, quando Deus criou o homem, Deus deu-lhe um desafio. A primeira coisa que Deus disse ao homem, a primeira recomendação é que o homem pudesse dominar os animais, dominar a terra. E toda pessoa que está na zona de conforto não está a dominar. É um passivo. É uma pessoa que está na passividade.
não domina. Então, se toda aquela pessoa que não tem domínio, não influencia, não conquista, então não direciona, não está a dirigir, quer dizer que é uma pessoa que está na zona de conforto e não está a cumprir com a primeira recomendação de Deus na Terra, que é dominar a terra e os animais. Este é o primeiro meu contributo. Você que nos acompanha, estamos a levar aqui a si um grande tema neste painel de como sair da zona de conforto e despertar para uma vida em alta performance. Este é o projeto de VAP, Desperte a Vida em Alta Performance. Companheiros, tem aqui uma abordagem para colocar aqui ao painel que diz o seguinte: hoje em dia, muitos são as pessoas que se sentem insatisfeitos com a situação em que se encontram e até mesmo o desejo de mudar, ou seja, essas pessoas têm até o desejo de mudar, de crescer e progredir na vida, e apenas o desejo não basta. O que é necessário para sair da zona de conforto e mudar a vida, no vosso ponto de vista? O que é necessário fazer para sair da zona de conforto e mudar a vida? Ducela. Permitir tu e a Ducela, gostava de terminar. Força, toma a liberdade. Exato. Mais do que responder essa e outras questões que vais colocar, eu gostava de fazer aqui um enquadramento, não é? Eu não chamo muito de zona de conforto. Essa terminologia, zona de conforto, foi muito mediatizada de forma negativa por parte das pessoas. Se nós olharmos aí, os psicólogos entram e aqui, pronto, eu posso apresentar aqui um conceito literal de conforto. O conforto, não é bem-estar, é tornar-se seguro, não é tornar forte, animar, é confortar, ok? O que eu ia chamar relativamente aqui o tema é me chamar, se calhar, de zona de acomodação, porque zona de conforto é diferente de acomodação, ok? O que é conforto realmente? Ducela, toma a liberdade. Estamos a ter aqui algumas dificuldades técnicas aqui, próprio do painel, situações ali à nossa vontade, mas, Ducela, toma aqui a liberdade. O que é que tens o Amaral entra, com os nossos... o Amaral entra, sai o Leandro. O Leandro sai. Isso é um show de bola, pá. Vamos lá ver se conseguimos juntar o painel. E a semana passada nós recebemos uma mensagem da rede a pedir desculpa porque o sinal ia melhorar e infelizmente hoje estamos aqui com essa situação. Mas está a dar pelo menos esse painel de 3 pessoas aí. Foi uma ideia, né? Uma ideia sábia do Nelson, porque se fosse só a live com uma pessoa, isso já teria terminado. Desta forma, não é muito difícil. Nelson mostrou que realmente é mesmo para sair da zona de conforto, porque é mesmo isso. Existem situações que nos são colocadas pela vida no dia a dia e nós aprendemos com essas situações. E a forma como mostramos que aprendemos é mesmo tomando certas decisões de uau. Então eu tinha sugerido que se calhar tivéssemos duas pessoas no painel. Mas sabendo que existem essas situações, temos aqui 3, e isso faz com que a live continue viva, se é possível empregar este termo, mas faz com que tenhamos sempre alguém a falar. Pois, eu queria aqui apresentar algumas formas que... Eu não sei, pronto, é a cereja do bolo. Exato. Eu acho que é o problema da rede, pronto, sempre que eu tento falar alguma coisa, como não quero falar alguma coisa de zona de conforto, agora estou a falar de acomodação, por isso é que eu estou a sair da linha, acho que é isso. Toma liberdade, aproveita. Mas estava aqui a tentar fazer, no fundo, uma espécie de enquadramento de acordo com os psicólogos, né? Estava a dizer que o nosso tema é zona de conforto, não está errado, ok? Mas era necessário passarmos ao pessoal que está em casa e, se calhar, com a ajuda de algum psicólogo que esteja a nos ouvir nessa altura, podermos ter mais input sobre isso. Eu estava a dizer que conforto é diferente de acomodação, Nelson. Eu não posso responder essas questões sem, primeiro, fazer esse enquadramento. Então, conforto, eu estava a dizer, conforto, a nível do dicionário, né, o significado literário, é bem-estar, ok? É tornar forte, animar. E acomodação é aceitar, concordar, ok? São conceitos completamente diferentes. Então, se calhar,
a forma como nós estamos a levar a temática dá mais para a zona de acomodação do que zona de conforto. O conforto não é no todo um instituto negativo, ok? Eu ia apresentar aqui exemplos. Cada um de nós está aqui no painel e acredito alguns internautas sentimos-nos confortável com o corpo que temos. Sentimos-nos confortável, não é? Com os amigos, com a família que temos, não é? E nós não temos propriamente que sair daí. A ideia, quando... Ducela. Oh, Leandro, eu acho que aqui... O Leandro traz aqui Leandro uma tema, situação. vai trazer uma conversa aqui. Não, é uma questão de semântica. Os juristas têm sempre esta característica de encontrar. Oh, agora perdemos o. Essa é forte. Pronto, Ducela, vamos aqui tentar adicionar mais uma vez. A conversa está tão boa. Está boa, os inputs estão a ser bem-vindos. Entretanto, estamos a ver se conseguimos adicionar o Amaral. Ducela, pode tomar a palavra. Eu ia dizendo, só para terminar, eu ia dizendo que os juristas encontram sempre uma forma de poderem ressignificar as palavras e poderem se colocar numa zona em que eles consigam falar delas. Mas aqui a questão é uma questão de semântica, sendo zona de conforto ou zona de acomodação. Mas aqui o mais importante é entendermos que estamos a falar da zona de conforto, é uma situação em que o indivíduo que está nessa zona não está predisposto a enfrentar certos desafios, a enfrentar certos medos, a ir além daquelas que são a situação em que ele se sente confortável, é mais ou menos nesses termos. Agora, os termos que sentimos que o Leandro vai introduzir, diferenciar conforto de acomodação, acho que aqui é uma questão de semântica, uma questão de português aqui. Mas aqui o que nós estamos a falar é a situação em que a pessoa não está predisposta a enfrentar certos desafios. Né? Aquela situação em que a pessoa não quer se autorressignificar, certo? Não percebe, Nelson? Não quer se autorressignificar. Sim. Ele acha que está bom, não quer avançar. Ele acha que naquela situação em que ele tanto não aquece nem arrefece, está tudo bem. Imagine um funcionário que trabalha na empresa e em 10 anos ganha, por exemplo, 100 mil kwanzas. Ele acha que 10 anos ganha 100 mil kwanzas, em 10 anos o salário não aumentou, não subiu, não foi promovido. Isso não lhe incomoda, está muito bem. Então, esta pessoa, podemos dizer que está acomodada, mas também está numa zona de conforto. É a mesma coisa. Pois, eu ia entrar e apresentar aqui, se calhar, como é que nós devemos sair da zona de conforto, já segundo aqui, quais são algumas situações em que nós podemos aproveitar para podermos sair da zona de conforto. Uma das primeiras coisas, primeiro, é nós enfrentarmos aqueles que são os nossos medos, conhecermos a nossa situação, qual é o nosso momento, é analisarmos o nosso momento atual. Será que na situação em que eu estou bem, vivo bem, o que é que me falta? Se for do ponto de vista do profissional, por exemplo, pode saber, eu estou há quanto tempo nessa função? O que é que eu faço? Consigo responder às solicitações, às tarefas, o trabalho que eu faço está de encontro ao meu nível de formação, às minhas expectativas, o salário é o que eu gostaria de receber, satisfaz as minhas necessidades. Se for, por exemplo, a nível do relacionamento, eu perceber como é que o meu relacionamento está. Eu trato bem a minha esposa, trato bem o meu marido, cuido bem dos meus filhos. Há um conjunto de perguntas que nós vamos nos fazer para percebermos se estamos na zona de conforto ou se não estamos na zona de conforto. Por exemplo, do ponto de vista espiritual, o cristão vai saber, eu oro, eu jejuo, eu consigo perdoar os outros, como é que está a minha relação com Deus? Eu evangelizo, eu leio a Bíblia, eu medito,
Dentro dessas duas questões que a pessoa vai se fazer, vai conseguir perceber se está ou não dentro da zona de conforto, está numa zona de conforto ou não. E apercebendo da situação em que se encontra, a primeira coisa que deve fazer para começar a caminhar é traçar metas. Onde gostaria de estar? Onde gostaria de chegar? Quer dizer que nesse momento temos uma situação atual em que ele faz essa análise toda, depois há uma situação que a situação em que o desejada, aquilo em que ele gostaria de estar. A partir do momento que ele começa a planear e a traçar metas e a estabelecer objetivos para serem atingidos num período de tempo, começa a marcha para a saída da zona de conforto, né? Quer dizer que neste caso é traçar metas e objetivos a atingir. Depois, vai rodear-se de pessoas que têm mais conhecimento. Tem que se rodear, tem que procurar as pessoas, identificar, mapear as pessoas que têm mais conhecimento que você. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Provérbios 27:17, diz que as pessoas são como o ferro afia-se com ferro. Isso significa o quê? Que as pessoas aprendem com as pessoas. Quer dizer, todos os dias na nossa vida, nós temos algumas pessoas que têm um conhecimento superior a nós. E se nós, no nosso nível, no nosso nível de pessoas com que nós andamos, se nós formos a pessoa que mais conhecimento tem, então estamos numa zona de conforto, porque nós temos que nos rodear de pessoas que têm mais conhecimento que nós. Se nós estivermos rodeados de pessoas que têm mais conhecimento que nós todos os dias, nós vamos aprender alguma coisa e vamos caminhar, sair da nossa zona de conforto. Outra situação também... Queria só dar aqui uma chega a este ponto, Amaral, sem querer me cortar o raciocínio, relativamente a rodear-se de pessoas que têm mais conhecimento do que nós. Eu também tenho uma outra visão. Para além de rodearmos de pessoas com mais conhecimento do que nós, também devemos passar conhecimento. Porque as pessoas que têm menos conhecimento do que nós precisam de estar conosco. Logo, nós devemos nos rodear de pessoas com mais e com menos. Por quê? Porque ao passarmos o nosso conhecimento para alguém, também aprendemos mais. Aprende mais aquele que ensina. O ensinar também nos ajuda a aumentar aqui o nosso leque de conhecimentos. Porque muitas das vezes temos que ir buscar mais a dar a quem não tem. Isso também é uma forma de trabalhar a nossa saída da zona de conforto, porque ao invés de eu estar só com pessoas que me acrescentam, eu também posso acrescentar a outras pessoas. Era só essa chega que eu gostaria, podes aí continuar o teu raciocínio. Show de bola, Amaral, toma liberdade, força. Ok. Para além de... Já falamos da preguiça, que também é um... Perdemos o Amaral, infelizmente. Ducela, Leandro, pessoas que nos acompanham, de VAP, hoje numa conversa aberta, com o tema como sair da zona de conforto e despertar a vida em alta performance. Ducela. Sim, Nelson. Por favor. Eu acho que o Leandro precisa falar. Eu acho que o Leandro precisa falar. Ele está a cair com frequência. Eu dou aqui ainda a primazia ao Leandro para ele acabar de esmiuçar o que ele tinha para dizer. Já de uma forma mais concisa, antes que a internet fica com inveja do seu discurso. Boas, Leandro. Dando continuidade aqui, estamos a tentar enumerar na mesma visão que eu estavas a partilhar, não sei se me consegue ouvir perfeitamente, o que é necessário, ou seja, o que é que as pessoas devem fazer efetivamente para mudar a vida. O que é que as pessoas devem fazer? As pessoas que nos acompanham, de um modo geral, o que cada um deve fazer para que haja uma mudança na vida, de modo a evitar limitações.
Exato. Nelson, desculpa lá, eu tenho aqui muitas questões prévias a levantar, porque eu não consigo terminar o Vamos meu tentar ser raciocínio. objetivo, companheiro. Não sei. Exato. Mais do que ser objetivo, temos que ser lógico e consequente, senão fica meio complicado. Eu estava a dizer que eu Força. prefiro chamar isso de zona de acomodação do que zona de conforto. O conforto durante muito tempo foi, pronto, e até agora, né? Por isso é que alguns dos meus colegas, se calhar alguns internautas, olham mais para esse caráter negativo. E eu ouvi o Amaral a dizer que tem mais um caráter de semântica. Não, não é só semântica, não. Ok? Eu dei aqui um exemplo, né? Todos nós estamos confortáveis com a mulher que temos, com o corpo que temos, ok? O conforto exige esse lado de segurança, não é? Com a família que temos, certeza que tu, Nelson, a Dulcela, estão confortáveis com os amigos que têm. Logo, se estão confortáveis, não há necessidade de sair dessa zona de conforto. Agora, acomodação, que implica exatamente essa estabilidade, mas num grau de infelicidade, aí sim é que se toca, ok? Porque quando nós estamos felizes, ok? Fala-se muito da zona de conforto, ok? Isso é uma investigação, os psicólogos dizem isso. Quando estamos infelizes, fala-se muitas vezes da zona de acomodação. Estamos a falar, por exemplo, de um camarada que está 5 anos numa empresa e recebe, no fundo, uma proposta de evolução de carreira para um outro sítio, mas ele nega porque não quer mudar de cidade, nega porque não quer deixar da família. Então não estará feliz, por mais que aquela oportunidade de negócio seja, do ponto de vista financeiro e econômico, muito melhor, do ponto de vista técnico e de carreira também muito melhor, mas ele não quer mudar. Isso é acomodação. Não é? É o que os experts a nível de psicologia apresentam. Então, falando disso, eu prefiro daqui para frente falar de zona de acomodação, que é o que prejudica, não é? Exatamente. E não propriamente de zona de conforto. Depois de feita esse enquadramento, que do meu ponto de vista Show de bola. se impunha, Força. depois de feito esse enquadramento, o que é que as pessoas devem fazer para sair dessa zona de acomodação? Olha, primeiro, não é? Há dois caráteres essenciais para sair da zona de acomodação. Primeiro, um caráter interior de mudança, né? É o querer, é o lado interior de querer e o lado exterior de decisão, porque os dois elementos são cumulativos, ok? Para existir a tal saída da zona de acomodação, temos que pensar em mudança, não é? E depois devemos praticar, colocar isso como prática, exteriorizar. Se a pessoa apenas pensa e fica estagnada, nunca vai conseguir mudar de vida. Ok? É preciso concretizar isso na prática. Eu quero sair, quero deixar de trabalhar apenas de forma mecânica no computador, tratando apenas de software, quero conhecer o hardware. Então, tem que fazer de tudo para estar numa posição em que consiga compreender o hardware. Não é só o querer, ok? Olha, chefe, eu se calhar me inclino mais para esse lado, se pudesse fazer essa formação para o hardware. Então, ele supera essa fase. E isso nas mais variadas vertentes da vida, tanto do ponto de vista espiritual, tanto do ponto de vista profissional, tanto do ponto de vista social como tal, né? Em termos de mudança com pessoas que, no fundo, só nos trazem consequências negativas, né? Só nos apresentam aí elementos negativos. Então, tem aí dois elementos essenciais. O interior, né, que é do pensamento, e o exterior, que é de colocar em prática, não é? Exteriorizar essa prática. Então, são elementos cumulativos que devemos ter em conta para efeitos de saída da zona de acomodação. E não propriamente da zona de conforto, que chamar de zona de conforto, para mim, é errado. Né? Eu prefiro chamar de zona de acomodação. Dulcela. Pegando a deixa aqui do Leandro, realmente a zona de conforto, porque assim, o ser humano as pessoas que se reinventam com frequência, nunca estão satisfeitas, muitas das vezes, com aquilo que têm. E estão sempre à procura de coisas novas, de coisas maiores, chegam ao patamar 5, quer chegar no 10, chega ao 10, quer o 15. Esse tipo de pessoas procuram sempre estar confortadas acima daquilo que realmente têm atualmente. E seguindo a deixa aqui do Leandro, eles saem constantemente da zona da acomodação. As pessoas que encontram-se na zona da acomodação, como já foi dito e muito bem pelos outros os colegas aqui
de debate, Painel. é exatamente isso, ou de painel, é se reinventar, é analisar em que condições eu me encontro, essas condições que eu me encontro favorecem-me, ajudam-me a ser uma pessoa melhor, maior, essas condições em que eu atualmente trabalho me fazem crescer, a forma como eu trabalho acrescenta valores à minha instituição, e se eu fizesse mais? E se eu estudasse mais para acrescentar mais? Sair da zona da acomodação nem sempre é mudar do sítio em que está para ir para um outro sítio. Às vezes, no mesmo sítio em que estamos, podemos nos reinventar, podemos recriar situações que é para podermos fazer mais e melhor e dar-nos a possibilidade de crescer. Se calhar já estou há muitos anos num departamento e já não sei que esse departamento eu já não vou aprender mais. Daqui até aqui já não vou. Talvez se mudar de departamento, aprender outras coisas, ver aquilo que mais eu me inclino, aquilo que são as minhas vocações, para poder abraçar desafios novos, mesmo dentro da mesma instituição. É importante, se calhar vamos descobrir talentos em nós que nos permitirão ser muito mais, ou dar muito mais daquilo que dávamos. Isso não só para a vertente profissional, tanto como para a vertente pessoal. Há muita gente que está em relacionamentos confusos, em relacionamentos desgastados, mas como tem medo da mudança, tem medo do reinício, tem medo de começar de novo, acomoda-se, sofre, é infeliz e transmite essa infelicidade para todos os que estão ao seu redor. O mesmo acontece nas outras áreas da vida. E profissionais infelizes, que não estão satisfeitos com aquilo que realmente, na situação em que eles realmente se encontram, não produzem em condições, se atendem em público, não tratam as pessoas em condições, querem sair, saio 15 horas 2.00, eu já estou na porta, já não dou mais do que poderia dar, e são pessoas que não acrescentam grande valor. Eu atendo pessoas, carimbo documentos, a minha cara, bem trancada, bom dia senhora, quer mais alguma coisa? É tudo. E não acrescentam valores. São pessoas que transmitem energia negativa, são pessoas que transmitem má aura, tem uma aura assim em volta delas escura, porque estão infelizes, porque elas estão numa zona de acomodação. Eu mesmo já trabalho no Estado, pronto, esse emprego é garantido até a minha velhice. Dando como não, tenho emprego. Mas não é isso. Pode sempre dar mais. O que fazer para dar a volta por cima? Essas pessoas Estava a dizer, para essas pessoas que no seu local de serviço atendem pessoas da forma inapropriada, o que é que essas pessoas devem fazer para dar a volta por cima? Primeiro, as pessoas têm que perceber, têm que fazer uma análise interior e perceber quais são as reais coisas que eu preciso. Tal como enunciou o Amaral, tal como enunciou o Leandro, tem que ter primeiro uma introspeção para perceber o que eu gostaria de fazer mais, para além do que eu faço. O que poderia melhorar na minha vida, na minha atitude, será que devo estudar mais, viajar para conhecer outras culturas, para ampliar aqui a minha visão? Então, as pessoas primeiro têm que olhar para si. Depois de olhar para si, analisar o que realmente gostariam de ser e fazer, é criar uma estratégia, uma ação, agir. É necessário agir para que as coisas funcionem. No princípio, pode não funcionar. Eu posso tentar a partida e dar errado. Eu não devo desistir. Eu não devo perder a fé. É daí que entra a versão espiritual. Ok, dando continuidade, aqui só fazendo aqui um acréscimo àquilo que a Dissuela estava estava a dizer. Obrigado. Estava a dizer, era só que para crescer algumas... Ok, já está aí, já está. Pode continuar. Lucela. Exato. Você pronto, é a nossa cereja no bolo. Obrigada.
apesar de muitas das vezes no início pode não funcionar, pode funcionar como não, mas temos que ir preparados emocionalmente, crentes que a nossa investida, a primeira pode não dar certo, mas pode dar a segunda, pode dar a terceira. O que não podemos é perder aqui a nossa fé, é acreditar em nós mesmos, ter autoconfiança e aceitar que podemos falhar, podemos cair, mas devemos sacudir a poeira, levantar e seguir para frente. Por quê? Porque quando nós temos essa posição de luta, essa posição de reinventação, de sair da zona da acomodação para tentar algo novo, traz em nós fé, traz em nós esperança e alegra a nossa vida. Logo, vou transmitir essa energia positiva a todas as pessoas que estiveram ao meu redor. Se eu trabalho com o público e tenho esse tipo de atitude, eu vou começar a transmitir essa energia de fé, essa energia de alegria às pessoas que eu atendo. Porque o que faz realmente eu transmitir essa é a zona de acomodação. Esse emprego mesmo já é meu. Atrás de qualquer maneira as pessoas. Sim, era só para aqui, em função da... Amaral, toma liberdade, força. Pois, em função... Obrigado, Nelson. Em função daquilo que estava a dizer a Ducela, não sei se pronunciei bem o nome. Ok. Ao contrário do que quando temos a zona de conforto, quando termina a zona de conforto, a partir do momento que nós fizemos essa introspecção, nós começamos a caminhar para o alcance dos nossos objetivos, então nós começamos aqui a ressignificar, né, aquilo que foi a nossa vida e começamos a caminhar para ser um profissional ou uma pessoa de alta performance. Alta performance é o nível do ganha-ganha. O nível do ganha-ganha. Todos os dias procurar sempre bater as metas. Ontem a meta era 10, bateu os 10, amanhã já esqueceu o 10, agora quero 12, agora quero 13. Então é o nível do profissional, da pessoa, do marido, da esposa, do homem de alta performance, que se caracteriza por ser, por exemplo, é uma pessoa diligente, está preocupada em cuidar das coisas, em guardar as coisas, em fazer as coisas da maneira certa, não sendo, por exemplo, a funcionária que a Ducela caracterizou, que é aquela que comporta-se mal perante os clientes, mas é uma pessoa diligente, que cuida e está atenta. Depois também uma pessoa que tem uma grande confiança no Senhor, é uma pessoa que confia em si, confia naquilo que faz, confia nos seus colegas, mas confia no Senhor, conforme nos fala o Provérbio 28, versículo 5, né? Versículo 25. Então, uma pessoa que está preocupada, ela confia completamente no Senhor. E como ela confia no Senhor, ela tem fé. Confia no Senhor a vida dela, confia no Senhor os planos dela, e a pessoa já faz as coisas com confiança e segurança, entrega os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Uma pessoa que faz isso, que tem preocupação em entregar os seus planos ao Senhor, uma pessoa que já não está dentro da zona de conforto, porque ele sabe que aqui as coisas vão acontecer com a minha confiança que eu tenho com o Senhor. E já dissemos também anteriormente que tem de rodear-se que vai procurar a sabedoria. E quando falamos em procurar sabedoria, não estamos simplesmente a falar em buscar nos amigos. Hoje há estudos que comprovam que nós somos a média das 6 pessoas com quem mais falamos, das 6 pessoas com quem mais andamos. E quando estamos a falar aqui de buscar sabedoria, rodear-se de pessoas, não estamos a falar só das pessoas físicas, mas estamos a falar dos autores que nós lemos, os livros. Há pessoas que não leem. Não leem e a frequência não pesquisam. Os vídeos que vêm, aqueles que não agregam valor nenhum, hoje em dia, todo o conhecimento está disponível. A título, nós podemos verificar no livro de Deuteronômio, capítulo 30 ou 31, se não me engano, versículo 10, em que o Senhor diz: o conhecimento que estou a vos dar hoje não está no mar, não está no fundo do mar, não está nos céus, não está debaixo da terra, para vocês dizerem onde é que está. Será que está no mar para nós irmos buscar? Ou está da outra margem? Não, o conhecimento está aqui. Então, eu costumo dizer que hoje o conhecimento está disponível. Se você quer saber como ser um melhor profissional na tua área, vai no YouTube, vai na internet, encontre lá os textos. Então,
uma pessoa que vai procurar, vai identificar alguns autores, vai procurar pessoas. Hoje as coisas, a roda já foi inventada. É só nós nos adaptarmos àquilo que nós queremos e nós focarmos nos nossos objetivos, nesse caso, reconhecer aquelas que são as nossas limitações. E reconhecendo as nossas limitações, vamos atacar aquelas situações que nós podemos resolver. Aquilo que nós não podemos, pedir ajuda a outras pessoas para que nós possamos ir à frente e alcancemos os nossos objetivos. E também temos que estar dispostos a pagar o preço. Nós não vamos conseguir sair da zona de conforto só assim do nada. Tem que se pagar o preço. Nós vemos, por exemplo, grandes jogadores. Às vezes é necessário sangrar. Jesus, para nos salvar, teve que sangrar, morreu. Tem aí um exemplo, um comentário de um internauta que diz que o maior exemplo de saída da zona de conforto foi Jesus. Ele aceitou o desconforto. Então, ele aceitou. Ele morreu. Então, por que você quer conquistar grandes coisas sem sacrifício? Isso até é pecado. Isso até é pecado. Nós temos que ir à luta. Outro exemplo, desculpa, Amaral, um outro exemplo a crescer aqui é o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não nasceu com talento de jogador, mas nasceu com a vontade de jogador. Nasceu com o sonho de jogador. E ele se esforçou, treinava mais do que os outros. Ele treinava mais do que os outros. Ele acordava mais cedo, fazia mais do que os outros, fazia diferente do que os outros faziam. E hoje ele é um dos maiores ícones do futebol. Ele é ultramilionário, ganhou bastante dinheiro, está a curtir bem a quarentena com a sua italiana, ou qual é a nacionalidade espanhola. Espanhola, pronto. E está aí. Ele é um exemplo para as gerações vindouras do futebol. Mas ele teve que sair da zona da acomodação, ele teve que se reinventar para atingir o sonho dele. É importante ter esse espírito, essa ideia de tirar a preguiça, de tirar o medo, de acreditar em si e poder ir atrás e fazer. É difícil, sangra, tem que sangrar, caleja, mas nada acontece só. E a capacitação para chegar, exatamente, nada acontece só. O que fácil vem, fácil vai. Temos que ter dificuldade, mas chegamos sempre lá com insistência, com determinação, com fé e força de vontade e acreditamos em Deus, em primeiro lugar. Exatamente. É importante isso. Disciplina. Os discípulos de Jesus, uma vez, foram, isso está na Bíblia, foram procurar um enfermo e eles meteram a mão sobre o enfermo e a pessoa não ficou curada. E vieram queixar a Jesus. Jesus, olha os teus discípulos, tem aqui, trouxemos esse doente a eles e eles não conseguiram curá-lo. Por quê? Porque nessa altura eles estavam na zona de conforto. Jesus estava ao lado deles e eles não faziam milagres. Eles não conseguiram curar, porque eles estavam sempre no colo, ao lado de Jesus. E muitas vezes nós, filhos... Sim? Só uma nota. E Jesus lhes disse, se vós tiveres fé e não duvidar, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Foram palavras de Jesus. Mas Jesus nessa altura eles... Força. Mas nessa altura eles não perceberam porque eles ainda estavam na zona de conforto. Mas a parte de Jesus sabia que eles tinham potencial. Mas a partir do momento que Jesus parte e lhes deixa só eles agora continuam. Começam a fazer os milagres, porque eles já sabiam e viam que daqui em diante estamos só nós, estamos largados aqui no mundo. Então, o que é que se passou? Eles, a partir do momento que o Espírito Santo desceu, eles saíram. E é isso que tem que acontecer conosco. Temos que sair da casa dos nossos pais. Muitos de nós, até hoje, maridos e mulheres, mesmo vivendo com mulheres e maridos, mas ainda estão na zona de conforto, estão na casa dos pais. Qualquer problema, leva em casa do pai, leva ali. O pai é que tem que ajudar, o pai é que tem que conversar. Não conseguimos resolver
nós temos que sair da zona de conforto. Há um exemplo aí, por exemplo, do irmão Matondo, que é um grande exemplo, realmente, de saída da zona de conforto. Ali por volta de 2012, ele saiu de Luanda para ir para o Ambo, abraçando um desafio profissional. E naquela altura, se calhar, nós jovens, era difícil fazer isso. Mas ele hoje está lá, tem um centro de formação profissional, que é referência no Ambo, e faz o seu trabalho lá, conquistou o seu espaço, está a desenvolver a sua atividade. E nós, os jovens, somos muitas vezes desafiados a isso. Temos que sair da nossa zona de conforto, porque não sair da zona de conforto, nós temos que conquistar. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nós temos que ir atrás. Nós temos que ir atrás, nós não podemos ter essa vida de passividade. Temos que ir atrás das coisas. Palavras sábias, muito pragmáticas, é isso que se pretende. Partilhamos aqui input, se calhar dávamos aqui oportunidade ao Leandro. Leandro, na continuidade desse tema, como sair da zona de conforto e despertar para uma vida em alta performance. Inputs. Exato. Pronto, o essencial já foi abordado, não é? Na verdade, o que se precisa criar aqui ou passarmos aqui para o pessoal que está a nos ouvir, inputs, no fundo, objetivos, né? Critérios essenciais e práticos para essa saída. Nós apresentamos aqui os elementos, no fundo, o resumo de tudo quanto nós falamos aqui. Tem a questão do interior. Sim, Nelson. Será que é tão difícil sair da zona de acomodação? Olha, é difícil para quem não crê. Porque, assim, isso é como se fosse uma pessoa que se encontra numa situação que precisa de um técnico, né? De alguém para fazê-lo despertar. E isso às vezes não acontece de per si, não é por si só, ok? Temos que estar submetido primeiro a amigos, a família, a sociedade, que nos mostre que nós temos que sair desta zona. Ok? O que é que acontece? Isso só é difícil quando não temos alguém para poder nos encaminhar, não é? Para poder nos mostrar, para poder nos dirigir, não é? Para servir de guia. Não é? Quando não existir pessoas assim, dificilmente, raramente, nós vamos tomar a atitude de per si e agir. Por quê? Porque achamos que exatamente estamos na zona de acomodação e para nós aquilo é essencial. Mas é necessário criar elementos a nível da sociedade, nas suas mais variadas dimensões, não é? De fazer despertar. Pronto. O professor, quando está numa sala de aula, não vai exatamente repetir o que está no livro, não é? O que tem discutido hoje, o atual, né? A questão da saída da monodocência, é exatamente da profissionalização dos professores, não é? Por se tratarem de classes-chaves, é necessário que os professores estejam muito bem preparados. Eu já ouvi dizer que, por exemplo, há países aí do norte da Europa, aí na Suécia, não é? Os professores doutores é que dão aula na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta classe. Eu acompanhei terça-feira a entrevista do professor catedrático, né, Carlinhos da Sala. Exatamente, essas pessoas, em princípio, estão preparadas que é para poder despertar as crianças exatamente para um outro sentido. E a partir daí a criança aprende exatamente a não estar numa zona... O que é que tens aqui a partilhar? Será que é tão difícil sair da zona de conforto? Conforme o Leandro dizia, só é difícil para quem tem preguiça. Para quem não se acredita, para quem não tem fé, só é difícil para pessoas que não querem se reinventar. Estão à espera que o milagre caia do céu, ele fica sentado na cadeira da sua casa dia e noite e dia, horas a fio, pensando que as coisas vão acontecer. Na verdade, para as coisas acontecerem, temos que tomar decisões. Temos que procurar ser fortes. Temos que ter coragem. Não é difícil. Não é difícil sair da zona de conforto quando você tem coragem. Se você está da zona de acomodação, se você tem coragem, se você tem vontade, determinação,
você consegue mudar de um país. Tem muitos irmãos nossos que emigraram sem saber o que vão encontrar no país onde vão. Mas tentam e muitos deles vingam. Vingam porque têm foco, porque têm fé, porque acreditam e correm atrás dos seus objetivos. Então, não é difícil. É só mesmo a fórmula mágica é a determinação, a fé e a coragem. E a predisposição para sangrar. Temos que sangrar mesmo de verdade para conseguir alcançar a máxima das máximas. Ou seja, podemos aqui classificar como a máxima das máximas, né? É preciso sangrar para chegar lá. Nada acontece por acaso. É preciso... Nada vem, é preciso sangrar, é preciso se despir do medo, se despir da preguiça. Temos que nos despir desses sentimentos que não nos fazem crescer, que não nos acrescentam valores. Show de bola. Quanto maior for a nossa entrega, qual é a maior probabilidade? Quanto maior for a nossa entrega, a probabilidade é 100%. Porque vai haver falhas nesse entretanto, vai haver falhas, vai haver quedas, vai haver não alcance, mas temos que nos entregar a 100%. Se eu continuar a entregar e a entregar, eu vou alcançar. No final, eu vou alcançar. Só não posso desistir no meio do caminho. Eu normalmente digo sempre, falhar, errar, sim, mas sempre de forma diferente. Devemos falhar quantas vezes for necessário. Devemos errar quantas vezes for necessário, mas sempre de forma diferente. Não no mesmo erro, né? Não da mesma forma. Cada erro nos ensina, a cada erro vamos aprendendo algo. Eu errei agora, vou refletir sobre o meu erro para corrigir a posteriori. O erro vai nos capacitar. Ok. Correto. Leandro, continuando e somando, o que é necessário para criarmos performance? Nelson, pronto, eu vou repetir aqui, não é? Pronto, primeiro é o querer e depois o efetuar, não é? O querer, a parte interior, a segunda é efetuar. Isso passa por tomar decisões, por estar muito bem acompanhados, ok? E aqui eu falo acompanhamento por parte de amigos, famílias, não é? Que olham para nós de uma forma como potenciais, né? Como indivíduos que vão atingir a alta performance nas suas mais variadas dimensões, não só do ponto de vista do conhecimento, também da sabedoria, né? Espiritual, do ponto de vista profissional. Estamos acompanhados principalmente de alguém, e isso é o grande trampolim, não é? Para podermos sair dessa zona da acomodação, tomar decisões, estabelecer metas e visões. Isso é necessário, ok? Quando eu não tenho metas, não tenho visões, logo eu não consigo, ou seja, a minha vida é como se fosse um quadrado, eu estou aí naquele limite, não é? Não consigo atingir, ver aquele patamar, ok? Quando vejo os outros a evoluírem, para comigo aquilo é normal, não é? Para com os outros, estão sempre a evoluir e depois ficamos estagnados. A ideia é tomar decisões, não é? Observar, não é? Acordar cedo. Há uma ideia aqui muito essencial, um critério muito essencial, por exemplo, de poder superar para os nossos estudantes, que é a ideia de falar ao público. Não é? O exercício que nós estamos aqui a fazer, por exemplo, para mim, é exatamente um ato de saída da zona da acomodação. Não é? Eu não estou muito habituado a estar num DEVAP, não é? Num painel como esse, não é? Com essa estrutura, não é? São raras as situações em que estive. Então, é um ato... Exatamente. Para além da tecnologia, é o ato em si de falar, né? Falar para vários internautas. Não estou muito habituado a isso. Então, é um ato de superação e eu tenho que me submeter a isso. Falou-se aqui dos mais variados critérios negativos, né? Do medo, da preguiça, que venham, no fundo, a retardar, que é uma espécie de inércia
para as pessoas, a fim de que não saiam dessa zona de acomodação. O essencial é mesmo isso, é se reinventar, é se sacrificar, conforme disse a Ducela, sangrar, não é? Não temos que ter receio de se colocarmos numa situação menos boa, mas que no fim, venha nos tornar melhor. Então, as dicas práticas, no fundo, são essas. Atingir alta performance, tomar decisões, ok? Tomar decisões, colocar em prática essas decisões e fazer uma avaliação da nossa vida, estabelecendo metas e objetivos. Excelente. Amaral. Ok. No vosso ponto de vista, fazer parte do DEVAP é uma boa oportunidade para sair da zona da acomodação? Amaral, não conseguiu perceber? Ducela. Sim, Nelson. Fazer parte do painel DEVAP é uma boa oportunidade para sair da zona de acomodação? Sim. Pronto. Amaral, a palavra. Não tem a palavra. Prossiga, Ducela. Prossiga, parece que prossiga, faz favor. Pronto. Eu ia dizendo que sim, cada coisa nova que nós nos propusemos a fazer nos ajuda aqui a acrescentar sempre algum valor. E estar aqui no painel do DEVAP é algo novo para nós. É conforme eu já tivera dito no meio da minha abordagem ao longo aqui do live, passar ensinamentos também é aprender, partilhar também é receber. O facto de estarmos aqui a partilhar aquilo que são os nossos ideais, aquilo que é a nossa visão sobre determinados assuntos, faz com que nós aprendamos mais, porque eu vou ouvir também a opinião dos outros que estiverem no live conosco, e isso ajuda-nos bastante a crescer, tanto para os seguidores que estão no live aqui a acompanhar, tanto para nós que também bebemos daquilo que é a experiência de cada um. Então, é sair da zona do conforto, porque o conhecimento nos ajuda a abrir a nossa mente. E se a nossa mente fica open, logo, já não seremos as mesmas pessoas amanhã. Então, é algo muito vantajoso para nós estar aqui no DEVAP. E eu diria, Ducela, que o conhecimento deve-se fazer acompanhar da sabedoria. Ou seja, conhecimento sem sabedoria é um problema que um ser humano pode procurar na sua vida. O conhecimento deve sempre se fazer acompanhar da sabedoria, para que haja um grande equilíbrio, para que haja humildade, para que haja, aqui, se permitirem, um maior conforto e um maior consenso na gestão do conhecimento. Porque o conhecimento tem que ser gerido, porque nós temos aprendido todos os dias que ninguém sabe tudo. Se você pensa que sabe, no final do dia você não sabe nada. Então, a humildade deve ser a base. E esses princípios, essas virtudes, devem estimular para que o conhecimento ganhe espaço, para que o conhecimento seja usado na sua melhor performance, né? Então, é nessa perspectiva que eu ia aqui reforçar nesse painel, dando aqui esse input e passando aqui a palavra para o Leandro, colocando a seguinte questão. Quais são as vantagens de sair da zona da acomodação? Quais as vantagens de sair na zona de acomodação? Leandro. Nelson, chegou com algum corte, eu não percebi a última parte. Quais são as vantagens de sair da zona de acomodação? Ok. A primeira é exatamente de mudar para o bem, que é exatamente se tornar proativo. Ok? Uma pessoa que sai da zona da acomodação é proativo, está sempre disposto, está sempre disponível para aprender, para superar as dificuldades. Ok?
nada lhe Show de abala, bola. ok? É um exemplo claro de ressignificação, ok? Quem consegue superar essas situações todas, então ele tem logo essa primeira característica, não é? Essa primeira característica. E ele aí consegue atingir a sua alta performance. Não é? Quem consegue sair, se superar, sair dessa zona de acomodação, está exatamente enquadrado neste modelo. Eu acho que essa é a grande vantagem, não é? De se tornar proativo. Leandro, se permitir, vamos aqui ler uma mensagem do Fernando. Ele diz o seguinte: se acordaste sem meta para o dia, volte a dormir. Show de bola. O Matondo partilhou aqui essa mensagem. O que é que o painel verbaliza em torno dessa frase? Se acordaste sem metas para o dia, volte a dormir. Para voltar a refletir. Vamos aqui refletir. Para voltar a refletir. É para voltar a refletir e ver se volta a acordar com metas. Porque devemos ter sempre metas. Metas novas. E se não alcançamos as de ontem, traçamos uma nova estratégia para alcançá-las hoje. Então as metas... Sim, Amaral, toma a liberdade. Pois, no segmento do que a Dulcela estava a dizer, se acordaste sem metas para o dia, volta a dormir. Tem tudo a ver, porque como falamos no princípio, uma pessoa que está na zona de conforto não tem metas. Para ele está tudo bem. Então, a pessoa que acordou sem meta, está na zona de conforto, então tem que voltar a dormir para acordar para a vida, para acordar para a meta, porque as metas é que vão te dizer, olha, hoje vais fazer isso, amanhã vais fazer isso. Se não tens isso, volte a dormir. Então, isto que é, quer dizer que todos os dias, ou em nossa vida, em nosso momento, nós temos metas. Temos as metas a atingir todos os dias. Quando Deus criou o homem e voltamos mais à criação, Deus disse, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois o fez. A primeira orientação, olha, domine sobre a terra. Aí já está uma meta. Dominar a terra e os animais. Está aí uma meta. Está aí alguma coisa que ele deve seguir todos os dias. Então, estou aqui apresentando aqui as vantagens de sair da zona de conforto. Primeiro, autoconhecimento e confiança. Uma pessoa que sai da zona de conforto, as vantagens de sair da zona de conforto é isso. Ele tem autoconhecimento e tem confiança. Confiança em si, confiança no Senhor. Tem também controle sobre os seus medos. Tudo aquilo que era um medo, que lhe trazia alguma dificuldade para fazer, a partir do momento que sai da zona de conforto, ela agora consegue controlar. Fala à vontade ao público, já não tem receios, por exemplo. Depois, torna-se uma pessoa mais criativa e mais inteligente. Por quê? Porque ele tem metas, tem objetivo a ser alcançado. Para isso, tem que ser criativo e tem de ser inteligente para ir conquistando as suas metas. Depois, melhora as suas relações. Nós dissemos que tem de juntar a pessoas que têm mais conhecimento. E nesta de procurar, de se juntar às pessoas que têm mais conhecimento, o que vai acontecer? Vai melhorar as suas relações. Vai ter o seu networking, vai crescer a sua rede de contactos. Depois, torna-se também uma pessoa mais independente e aproveita melhor a vida. Aproveita melhor, desfruta. Vai para uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando a pessoa sai da zona, a vida abundante só começa a surgir quando a pessoa sai da zona de conforto. Antes disso, é uma vida de mediocridade, é uma vida de dificuldade, é uma vida de sofrimento. Quando a pessoa sai da zona de conforto, começa a caminhar para desfrutar da vida abundante. Show de bola, excelente. Tem mais uma que diz que quem vence obstáculo torna-se maduro. Show de bola. Quem vence obstáculo torna-se maduro. É exatamente isso. No final do dia, é isso. Se pretendemos crescer na vida, temos que ter capacidade, temos que ter maturidade de
olhar para frente, fazer aqui a deixa do Amaral, que diz que cada um deve estar preparado a pagar o preço. É isso. Se você quer ser mecânico, tem que estar preparado para pagar o preço. Se você quer ser professor, tem que estar preparado para pagar o preço. Se pretender investir na literatura, na poesia, que nem a nossa poetisa, é importante pagar o preço. Então, nada acontece por acaso. Tudo aquilo que se pretende na vida é importante investir. E investir, às vezes, é necessário dormir mais tarde, é necessário trocar o final de semana para exercício, que nem aquilo que partilhamos em instantes sobre o Cristiano Ronaldo. Ele chegava muito cedo no campo, era o primeiro a chegar, o último a sair, ainda chegava em casa, voltava a treinar, para que no final do dia, para que quando entrasse em campo estivesse então em alta performance. Então, é isso. Mutondo, muito obrigado pelos inputs. Quem vence os obstáculos... Matondo, é isso. Obrigado. Matondo. Quem vence os obstáculos torna-se cada vez mais maduro. É exatamente isso. Vou aqui dar mais uma vez a oportunidade à Ducela. Ducela, toma aqui palavra, toma liberdade. Ainda falando sobre as vantagens. Podemos aqui classificar, ou podemos aqui continuar que quanto maior forem as dificuldades, maior será a nossa recompensa no final? Com certeza, Ducela. Porque cada dificuldade nos capacita. A capacitação é que vai fazer com que saiamos com frequência da zona de acomodação. É muito importante nós sairmos com frequência, sair da mesmice, porque o crescimento vai advir exatamente da nossa entrega, da nossa tentativa de saída, da nossa vontade de crescimento. E quanto mais falharmos, mais capacitados seremos. Seremos pessoas maduras, conforme disse o Matondo. Pessoas maduras conseguem gerir melhor as situações. Pessoas maduras conseguem, se voltar a cair, levantar com mais rapidez e recomeçar. Recomeçam com mais facilidade. Não têm medo de voltar a cair, porque já conhece o chão. Como já conhece o chão, então já consegue levantar com rapidez e avançar o caminho. Então tem muita, mas muita vantagem esse exercício de sair constantemente da zona da acomodação. Nos capacita bastante para a vida. A vida é dura, a vida é muito dura. Todos nós sabemos disso. Mas não é impossível. Não é impossível. A vida só é dura para quem é mole. Pessoas duras, a vida torna-se fácil. Então, é importante, é mesmo importante que nós tenhamos esse sentimento de sair com frequência da zona da mesmice, como disse aqui o Amaral, dessa situação triste e que nos deixa pessoas pouco evolutivas aqui. Nós temos um propósito de estar, cada ser humano tem um propósito. Já diz o Augusto Cury, num dos seus livros que fala sobre 12 semanas para mudar uma vida, ele diz que nós vencemos a maior corrida da história. Porque nós, quando os nossos pais resolveram juntar os gametas, nós ganhamos em milhares de espermatozoides, fomos os que fecundamos o óvulo da nossa mãe. Então, desde o início fomos batalhadores, fomos guerreiros. Por que temos que deixar de ser agora? Por que temos que deixar de ser agora? Não devemos. Temos que lutar todos os dias e nos reinventar todos os dias. É muito bonito quando um ser humano brilha. É muito bonito. Serve de exemplo para as gerações vindouras, os nossos filhos, para os que vêm a posterior, é exemplo. Tu tornas-te um exemplo de vida. E é isso que deve prevalecer aqui no patente, nas nossas consciências.
Show de bola. Parabéns, Lucela. Sim, senhora, excelente abordagem. Amaral, somando e Ok. continuando. Lucela. E lá estamos outra vez. Sim, senhora, parabéns. Lucela, na verdade, a abordagem está a ser muito completa e muito compacta. Parabenizar aqui a nossa equipa do DEVAP. Olha, tem aí uma frase que está a passar no rodapé que diz que a palavra impossível foi inventada por alguém que desistiu. Do céu. É E os verdade. fracos Só os desistem e os fracos fortes desistem. insistem. Os Insistem fortes. até o fim. Insistem, tem aí uma poesia de Ari dos Santos, que fala Certo. sobre o retrato do herói. Eu vou falar Certo. só a última estrofe, que ele diz que homem é quem tombado, apavorado, dá o sangue ao futuro e sai ileso, pois, lutando apagado, morre. Ele com essa frase queria dizer que só os fortes insistem. Ele luta apagado, mas morre aceso. Por quê? Porque mesmo depois de tantas quedas, depois de tantas dificuldades, mesmo que ele fique no meio do caminho, a sua história será lembrada para sempre. Ficará na memória, nos corações das gerações vindouras. Com certeza que sim. Temos que nos reinventar todos os dias. É muito importante termos esta mente de reinventação frequente. Sim, senhora. Show de bola, Lucela. Na verdade, é isso que se pretende, é despertar a vida em alta performance. E para despertarmos a vida em alta performance, é importante irmos atrás do conhecimento, é importante irmos atrás da sabedoria, é importante investirmos a fim de que no final do dia, conforme disse muito bem a Ducela, para agregarmos valor. E no final do dia, só assim vai ser possível sairmos da nossa zona de acomodação e irmos além da meta, irmos além do esperado, ou seja, o painel de VAP é exatamente isso que poderá acrescentar muito valor nas nossas vidas. Vou aqui dar a palavra ao Leandro. Leandro, por favor, tomem a palavra. Leandro? Professor Nelson, consegue me ouvir? Os restantes Perfeitamente. também, Toma a colegas palavra. do painel. Pronto, acredito que já estejam na parte das recomendações. Pronto. Sim, pronto. Pessoal, o que eu gostaria de forma muito objetiva de dizer. Sim, Nelson, sim, Nelson. Estava a perguntar, de acordo à estrada da vida, acreditamos todos que em algum momento já estivemos presos na zona de conforto ou acomodação. O que fazer para ir além do esperado e, consequentemente, virar o jogo da vida? É sempre ter intenção, motivação de mudar, ok? A estaticidade não é uma característica própria de um ser humano. Não, nós devemos mudar. Essa deve ser a nossa palavra de ordem. Mudar com critérios. Os critérios já foram aqui discutidos e abordados, ok? Devemos sempre mudar, mas mudar sempre que for possível, porque nem sempre nós estamos numa, conforme eu fiz aqui a diferença, apesar de estarmos numa acomodação, às vezes podemos confundir com uma zona de conforto. E isso também é mutável de acordo com aquilo que cada um percebe, ok? O que é conforto para mim poderá não ser conforto para cada um dos colegas do painel, ok? Mas a ideia de mudança para algo positivo é sempre positivo, ok? É sempre viável, é sempre bom, ok? Há aqui um internauta que escreveu: verdade que liberta é a verdade que conhecemos, precisamos de ir além. Isso é verdade.
Mudar Coopera. sempre. E quando for possível, claro, mudanças que nos trazem sempre a alegria. Ok? E para terminar, se não for, eu gostava de deixar aqui uma palavra muito simples, né? Isso quer crescer, quer sair da sua zona de acomodação. Amaral, tem uma palavra. Pois, era em jeito de conclusão, deixava aqui só uma reflexão. Há um livro que eu gosto muito, que é o livro de Provérbios, que eu aconselho a nós irmos ler se quisermos crescer e evoluir. Se tivermos alguma dificuldade, quisermos aprender alguma coisa, como sair da zona de conforto, tem lá dicas muito boas. E o meu versículo, que é o capítulo 2, versículo 9, 10. E diz assim: e quando a sabedoria entrar no teu coração, o conhecimento for doce à tua alma, a discrição cuidará de ti e o conhecimento te conservará. Isto é Provérbios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Isto é na versão, é a Bíblia do Expositor, versão Jim Swigart. Quando a sabedoria entrar no teu coração, pois, então vamos buscar sabedoria. E o conhecimento for doce à tua alma, quer dizer, o conhecimento tem que ser doce, como mel. Quando o conhecimento for doce, nós vamos procurar sempre por conhecimento. Aí sim, a discrição tomará conta de nós e vamos ser vistos, vamos brilhar como estrelas. Então, buscar sempre a sabedoria e o conhecimento, nas várias formas. Este é o conselho que eu deixo. Boas. Ducela, considerações finais. Olha, eu tenho uma frase que eu reservei para o final, que eu gosto muito e gostaria de partilhar aqui com os nossos seguidores e pessoas que estão a ver este live. Que diz o seguinte: se você concretiza os teus sonhos, senão você será contratado para concretizar o sonho dos outros. Ok. Com isso quero dizer que é importante, muito importante, que nós saiamos da zona de conforto ou da zona da acomodação e vamos em busca de alcançar os nossos sonhos. Porque se continuarmos parados, sentados, à espera que do céu caia um milagre, vamos ser contratados para concretizar o sonho dos outros. Essa é a minha deixa. Show de bola. Sim, senhora. Sim. Considerações finais. Leandro? Sim, Nelson. Considerações finais. Pessoal, mudem. Autoavaliem-se para mudar. E mudar sempre que for possível. Show de bola. Pronto. Agradecer aqui mais uma vez todos os nossos convidados por terem aceito o nosso convite para se juntarem a esse painel e acreditamos que ao debruçar deste grande tema, acrescentamos na vida das pessoas que nos acompanharam algum valor e esse vídeo vai continuar na página do DEVAP, que também acreditamos que as pessoas que voltarem a ver poderá acrescentar algum valor. Esse foi o objetivo e continuará a ser o objetivo do DEVAP, levar inputs, levar conhecimento, levar deixas e aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é partilhar e compartilhar para que no final do dia o bem seja para todos. Existem pessoas que doam bens alimentar e o DEVAP está aqui a doar conhecimento, porque ao invés só doar pão, doar comida é bom, mas doar conhecimento é melhor. Então, esteja ligado ao DEVAP. Na próxima sexta-feira voltamos aqui com mais um tema, com mais convidados, que acreditamos nós que doravante será a nossa dinâmica e sextas-feiras poder levar sempre um conteúdo, um tema
incubadora de conhecimento é o DEVAP e nos despedimos aqui por mais altas considerações. Desculpa, agradecer todas as pessoas que hoje se juntaram a este grupo para ouvir e para aprender conosco e partilhar os seus conhecimentos. Muito obrigado, se calhar em nome do grupo, mas reforçando os agradecimentos que o Nelson já apresentou. Nos agradecemos mais uma vez, muito obrigado. E chamem, mas não hesitem também a mandarem as suas críticas, as suas ideias para podermos melhorar, porque com as críticas que nós crescemos também um primeiro lançamento. Sei que provavelmente houve muitas questões em que nós podíamos ter feito melhor, mas acreditamos com as vossas sugestões e críticas vamos melhorar para apresentar um produto melhor na próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez a todos. Ducela. Sim, eu agradeço em primeira instância o convite, né, para estar aqui a participar deste live e poder doar aquilo que é um pouco do meu conhecimento com as pessoas, porque, como bem disse o Nelson, a boa ação parte quando partilhamos e quando damos, recebemos mais. Então, agradecer às pessoas, seguir a deixa do Amaral, também estamos receptivos a críticas construtivas, porque vamos melhorar, e gostaria de ser convidada em outras ocasiões também. Muito obrigado mais uma vez. Leandro, agradecimentos finais. Pronto, agradecimentos a todos quantos nos ouviram. Do Cela, ao Amaral. Esperamos que o jogo exatamente essa estamos a testar, não é? Esse aplicativo, essa estrutura de VAP ainda não está terminada. Mudação, atenção ao pessoal, o DEVAP ainda vai mudar demais, dando ideias, não é? Dicas para podermos melhorar. Valeu, Nelson. E podem nos acompanhar no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, DEVAP. Todas as semanas, todos os dias, temos sempre uma mensagem construtiva para poder despertar a vida em alta performance. Muito obrigado, um bem-aja, bom descanso a todos. Deus abençoe a todos. Como dizem, see you tomorrow, os ingleses, né? Nós dizemos sempre, Deus abençoe a todos. The next week. Bican Jamba no saco, Muna. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Do céu, pai. Amém. Eu não entendi, mas amém. Tchau, tchau.